Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje vamos fazer a correção das atividades sobre Roma Antiga. Estamos estudando sobre a civilização greco-romana, já vimos sobre a Grécia Antiga e hoje vamos finalizar esse conteúdo aí sobre a civilização greco-romana, fazendo a correção das atividades sobre Roma Antiga. Portanto, que você possa, neste momento, então, pegar o seu caderno, o seu material, para que você, então, possa fazer a correção das atividades. É de suma importância, porque você vai aprender ainda mais sobre Roma Antiga, correto? Vamos, então, para a nossa primeira questão. Bom, a primeira questão, ela diz o seguinte: foi durante o período da monarquia que a cidade de Roma foi constituída, dando origem posteriormente ao maior império da antiguidade. Sobre a lenda da origem da cidade de Roma, e de acordo com a imagem abaixo, é correto afirmar que... Vamos analisar a imagem, né? Esta imagem diz respeito a uma loba amamentando duas crianças, certo? Vamos então para as assertivas. Letra A. Sobre a lenda da origem da cidade de Roma, é correto dizer que ela foi fundada por Cícero e Tito Flávio, órfãos amamentados por uma cabra. Letra B. Foi fundada pelos irmãos Tibério e Caio Graco, criados por uma loba. Letra C. Foi fundada por Rômulo e Remo, abandonados no rio Tibre e amamentados por uma loba. Letra D. Foi fundada por César e Otávio Augusto após as vitórias militares na Gália. E letra E. Foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, abandonados no rio Nilo e amamentados por uma loba. A princípio, alunos, quando a gente analisa o contexto da questão, automaticamente a gente já sabe qual é a resposta correta de acordo com as nossas aulas. É preciso de muita atenção. Porém, aqui na tela do seu computador ou do seu celular, você já sabe que a alternativa correta é a letra C, né? Sobre a lenda da origem da cidade de Roma, é correto afirmar que ela foi fundada por Rômulo e Remo, que foram abandonados no rio Tibre e amamentados por uma loba, né? Quando nós analisamos uma questão, principalmente quando tem uma imagem, quando tem aí uma charge, a gente tem que prestar muita atenção, porque a resposta pode estar inserida dentro da imagem ou dentro da charge, correto? Então, segundo a história, né, ou seja, segundo a lenda, aliás, Roma foi fundada por Rômulo e Remo, ok? Essa lenda eu já contei para vocês lá nas nossas aulas anteriores. Se você tiver alguma dúvida, por gentileza, acesse aí a nossa aula sobre Roma Antiga, que lá vai estar explicando como que se deu a origem de Roma segundo a lenda, correto? Vamos então para a segunda questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: a história política de Roma é dividida em letra A, 3 períodos sucessivos, que é monarquia, dinastia e república. Letra B, 3 períodos sucessivos, monarquia, república e império. Letra C, 3 períodos sucessivos, monarquia, democracia e presidencialismo. Letra D, 3 períodos sucessivos, monarquia, império e parlamentarismo. E letra E, 3 períodos sucessivos, monarquia, império e ditadura. Bom, quando analisamos esse contexto aqui da questão número 2, de acordo com a nossa aula
sobre Roma antiga, a gente já praticamente sabe qual é a resposta correta. E se você analisar aqui o slide, a resposta correta é a letra B. Segundo a história política de Roma, essa história política ela é dividida em 3 períodos. Quais são esses períodos? A monarquia, a república e o império. Inclusive também eu já falei para vocês nos nossos slides anteriores sobre a história política de Roma. E quando eu falo que essa história está dividida em monarquia, né, em república e também em império, eu posso dizer que cada período da história romana ela possui uma característica própria, que demonstra o quê? Que demonstra a evolução econômica e política dessa sociedade. Então é muito importante a gente saber esses períodos aí, porque nos leva a entender que essa história política ela teve as suas próprias fases durante a Roma antiga, né? O período monárquico, o período republicano e também o período do império, correto? Vamos então para a nossa próxima questão, a número 3. Sobre a sociedade no tempo da monarquia, relacione abaixo as camadas sociais com suas respectivas funções. Nós temos aqui o número 1, patrícios, número 2, plebeus, número 3, clientes e número 4, os escravos. Eu posso dizer que nessa época aí, a sociedade romana estava assim organizada, certo? Então, eu posso dizer que a sociedade romana estava organizada em patrícios, plebeus, clientes e escravos. Vamos então analisar cada assertiva para a gente marcar a alternativa correta. Quem eram prisioneiros de guerra, pessoas que não conseguiam saldar as suas dívidas ou que tinham sido condenados pela justiça? Quem que poderiam ser essas pessoas? Os escravos, número 4. Próximo. Quem era essa sociedade que formava a maioria da população e trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos ou mercadores? Não tinham direito de participar do governo da cidade e podiam ser escravizados por dívidas. Quem? Neste caso aqui, era os plebeus, número 2. Eram servidores ou protegidos do chefe de uma família com grande poder e prestígio. Esse chefe era chamado de patrono. Quanto mais clientes um patrono possuísse, maior o seu prestígio social e político. Estamos falando de quem? Dos clientes. Próximo. É a classe social mais rica de Roma antiga. Eram os nobres romanos, donos de muitas terras e de gado e os únicos a possuir direitos políticos. Nós estamos falando de quem? Dos patrícios, o grupo mais rico da sociedade romana. Vamos então assinalar agora a sequência correta de acordo com o que nós marcamos aqui. Letra A, 2, 3, 1, 4. Letra B, 4, 1, 2, 3. Letra C, 4, 2, 3, 1. E letra D, 1, 2, 3, 4. De acordo com o que nós marcamos, nós podemos observar que a alternativa correta é a letra C. Ok? Vamos então para o próximo slide, a próxima pergunta. Número 4. Com base em nossas aulas sobre a República Romana, os magistrados romanos assinale V para verdadeiro ou F para falso. Vamos então analisar cada assertiva. Vamos lá então. Os cônsules comandavam o exército, administravam a cidade e presidiam o senado.
O cargo de cônsul era o mais alto da república. Os pretores eram responsáveis pela aplicação da justiça. Os questores cuidavam da arrecadação dos impostos e das despesas públicas. Os edis eram os responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento, pela conservação das ruas e pela organização dos espetáculos. Os censores faziam a contagem da população, classificando as pessoas de acordo com as posses. A ordem correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é: letra A, verdade, falso, falso, verdade, falso. Letra B, verdade, 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 falso, falso. Letra C, F, 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 F. E letra D, todas verdadeiras. Se você marcou aqui a alternativa que todas as assertivas são verdadeiras, está correto, certo? Porque os magistrados romanos, praticamente, quando a gente fala desta organização, nós podemos entender que eram eles praticamente que comandavam aí Roma, né? Os cônsules, os pretores, os questores, os edis ou edis, né? E os censores. Então eram praticamente eles que comandavam aí dentro da organização social Roma antiga, correto? Vamos então para a questão número 5. A questão número 5, ela está fazendo a seguinte pergunta: a expansão romana pelo mar Mediterrâneo gerou importantes transformações políticas, econômicas e sociais. Dentre essas transformações políticas, econômicas e sociais, nós temos, letra A, o fortalecimento da família, desenvolvimento das atividades agropastoris, grande afluxo de riquezas provenientes das conquistas. Letra B, aumento do trabalho livre, maior concentração populacional nos campos e enriquecimento da elite patrícia. Letra C, influência bastante grande da cultura grega, domínio político dos plebeus, grande moralização dos costumes. Letra D, fim do trabalho escravo, concentração da plebe no campo, domínio político dos militares. Letra E, grande número de escravos, predomínio do comércio, êxodo rural, gerando o empobrecimento da plebe. Bom, alunos, se a gente analisar essa questão número 5, conforme vocês estão vendo aqui na telinha do nosso computador, do nosso celular, a resposta correta da número 5 é a letra E. Por quê? Porque a expansão romana pelo mar Mediterrâneo, ela gerou várias transformações políticas, econômicas e sociais. E essas transformações está inserida dentro do contexto porque grande número de escravos. Se estava expandindo, é óbvio que era importante o grande número de escravos para trabalhar, certo? O predomínio do comércio, né? Uma sociedade, ela só praticamente ela só tem aí uma expansão, né? Só atinge a expansão quando predomina o comércio, porque vem o lucro. O êxodo rural é praticamente a partir do momento que as pessoas começam, né, a sair do campo e ir para as cidades. E isso gerou o quê? O empobrecimento da plebe, certo? Então, o que a gente analisa dentro desse contexto aqui? É praticamente que os plebeus, conforme a gente já estudou, eles eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores e artesãos, e que constituíam aí a maioria da população e não tinham direitos políticos, né? Então, da maneira que foi expandindo aí, né, a civilização romana, também foi gerando o empobrecimento da plebe, dessa classe social da Roma antiga,
correto? Vamos então para a questão número 6. Número 6. A civilização romana exerceu uma grande influência sobre as civilizações posteriores. E dentre os maiores legados deixados por ela, nós temos. Então a gente vai analisar aqui, alunos, o legado que a civilização romana deixou para nós, né? O que essa civilização deixou para nós, né? Vamos lá, as assertivas. Letra A. A civilização romana deixou para nós o direito romano, que continua ainda hoje a ser a base da ciência jurídica e o idioma. A letra B. A organização social e sua estrutura administrativa. A letra C. A cultura clássica, as ciências e as artes, além da religião politeísta e do idioma. Letra D. O sistema econômico e a religião dualista, copiada dos persas. E a letra E. A religião politeísta, bastante semelhante à grega, e a educação que valoriza a escrita e a leitura. Bom, alunos, nós sempre, quando vamos responder uma questão dessas, ou qualquer outra, a gente tem que eliminar aquelas que não tem nada a ver com o que foi pedido, né? E aqui está pedindo para nós qual foi aí a contribuição, o legado que Roma deixou para todos nós, né? Se a gente analisar aí a letra B, a gente pode ter até uma dúvida em relação à organização social e sua estrutura administrativa, mas não tem nada a ver com o que está pedindo, né? A cultura clássica também da letra C, as ciências e as artes, além da religião politeísta e do idioma. Gente, aqui na letra C, essa religião politeísta, ela já diz que a assertiva está errada, certo? Também a letra D, a gente pode dizer que está completamente errada, né? O sistema econômico, talvez sim, mas a religião dualista copiada dos persas, também não, né? E por último, a letra E, a religião politeísta, aqui eu já matava a charada. Aqui eu já diria que essa letra E está completamente errada. Então, se você analisar, a resposta correta é a letra A. Qual foi o legado? O que a civilização romana deixou para nós aí como uma grande riqueza, como um grande legado? Foi o direito romano. Inclusive o nosso direito é baseado no direito romano, né? As nossas leis, né? E eu posso dizer que essas leis, né, elas continuam ainda sendo a base da nossa ciência jurídica, né? E o idioma latim também, que foi deixado para nós, que naquele momento e ainda continua sendo a língua oficial aí praticamente da Igreja Católica, que na época era a religião mais importante, correto? Então vamos para a número 7. Número 7 está fazendo a seguinte pergunta: assinale a opção que indica as principais contribuições culturais de Roma para o mundo ocidental. Vamos analisar agora, alunos, quais foram as contribuições culturais que os romanos deixaram para nós. A letra A, nós temos que a principal contribuição foi a escolástica, o nicolaísmo e o cesaropapismo. A letra B, as principais contribuições culturais que Roma deixou para o mundo ocidental foi o absolutismo, foi a literatura, foi a filosofia e a religião. Vamos então para a assertiva letra C. As contribuições culturais que Roma deixou para o mundo ocidental foi o iluminismo, a língua italiana e o estilo romântico. Letra D. As contribuições culturais de Roma, né, para o mundo ocidental foram o direito, o cristianismo, a língua e a literatura latinas. E por fim, a letra E.
As contribuições culturais que Roma deixou para o mundo ocidental foi as heresias, foi a religião politeísta e a universidade. Alunos, se a gente analisar essa questão, também ela é fácil, porque como eu disse na questão anterior, nós temos que responder as atividades eliminando aquelas que não têm nada a ver com o que está pedindo, certo? Então, esta questão número 7, a alternativa correta é a letra D. As grandes contribuições que Roma deixou para nós, para o mundo ocidental, foi o direito romano, que inclusive nós já falamos na questão anterior, né? O cristianismo, que praticamente foi o epicentro ali de Roma, né? Roma, ela hoje, inclusive, cedia aí, né, uma das maiores religiões do mundo, que é o catolicismo. Nós temos aí, né, a sede do Papa, que fica no Vaticano, em Roma. E também uma das grandes contribuições foi a língua latina e a literatura latina. Então isso é muito importante para nós, certo? Vamos então para a questão número 8. E a questão número 8, ela diz o seguinte: quando da proclamação da República em Roma, em 509 a.C., o rei ele foi substituído por 2 cônsules. Com o tempo, surgiram várias outras magistraturas. Quando ocorria perigo, isso aqui é para você completar, né? Então você vai completar os espacinhos que o professor deixou aí. Inclusive eu já respondi aqui para vocês, tá bom? Mas vamos lá nas assertivas, olha só. Primeiro vamos preencher as lacunas e assinalando a alternativa correta, e depois a gente vai ler o texto. Vamos lá então. Letra A: tribuno, edes, pretores, questores e censores. Letra B: ditador, censores, edes, questores e pretores. Letra C: éforo, questores, censores, edes e pretores. Letra D: lictor, censores, edes, questores e pretores. Letra E: augure, pretores, censores, questores e edis. Bom, se a gente analisar a questão número 8, a resposta correta é a letra B. Mas vamos analisar o texto completando, ok? Vamos então analisar comigo. Quando ocorria perigo de invasão estrangeira ou guerra civil, o controle total do governo era assumido por quem? Pelo ditador. Os censores cuidavam do recenseamento e da moral pública, ao passo que os edes zelavam pelos imóveis públicos, policiamento e jogos públicos. Aos questores cabia a arrecadação de impostos e a administração do tesouro. Os trabalhos judiciários eram presididos pelos pretores. E assim a gente completou aí o que a questão estava pedindo. Correto? Tranquilos? Vamos então para a questão número 9. Sobre a crise do Império Romano, é verdadeiro afirmar que A. O Império Romano entrou em crise porque todos os soldados romanos abandonaram seus postos e foram morar em cidades da Ásia e África. Será? Letra B. Sobre a crise do Império Romano, é verdadeiro afirmar que a crise do Império Romano foi motivada pela corrupção, pelos baixos investimentos no exército, pela crise agrícola e também a presença dos povos germânicos nas regiões de fronteiras. Letra C. A crise do Império Romano se deu devido à crise aí em função aí da invasão dos povos africanos. Letra D. A crise do Império Romano aí se deveu devido aí os papas passaram a governar todas as províncias romanas no século V.
E letra E, essa crise se deu aí devido à Igreja Católica ter tomado o poder, implantando aí o cristianismo, que era a religião oficial de Roma. Bom, alunos, analisando essa questão, nós temos também que ir por eliminação, né? A gente pode dizer que duas questões aí, que é a letra D e E, ela diz respeito à igreja, né? Ao poder do Papa e ao poder da Igreja Católica, né? A gente sabe que a Igreja Católica, neste período, era praticamente a religião oficial do cristianismo, né? Pelo menos em Roma, porque Roma foi o centro, aí foi praticamente onde o cristianismo teve mais força. Então, a crise do Império Romano não tem nada a ver com essa questão aí da igreja e nem do Papa. Então, essas duas questões já estão erradas, né? Então, a D e a E a gente já elimina. A letra A, o Império Romano entrou em crise porque todos os soldados romanos abandonaram seus postos? Não, né? Então, o soldado romano, ele era de afinco, né? Ele praticamente, todos os soldados lutam para defender a sua pátria. E os soldados romanos, eles não iriam fazer diferentes. Então essa questão, a letra A, está erradíssima. E a letra C, a crise do Império Romano ocorreu em função da invasão dos povos africanos, também está errada, né? Porque a gente sabe que neste caso a gente vê muita presença dos povos germânicos e não africanos. Então a alternativa que nos resta para marcar é a letra B, que a crise do Império Romano se deu devido praticamente aí pela corrupção, pelos baixos investimentos no exército, pela crise agrícola e a presença dos povos germânicos nessas regiões de fronteiras, né? Então a gente sabe que todo país, infelizmente, ele pode entrar em crise e as motivações são praticamente as mesmas, né? A corrupção, os baixos investimentos, né? Quando o governo não investe corretamente o seu dinheiro e praticamente não apoia o exército, não apoia as forças armadas. Isso pode gerar o quê? Uma crise econômica, isso gerando transtornos na sociedade. E a gente pode dizer também que a economia, né, estava praticamente aí também baixa, ou seja, houve uma crise agrícola. E a principal economia sendo a agricultura, se ela entra em crise, é óbvio que a sociedade também vai entrar em crise, correto? Então eu posso dizer aqui na questão número 9 que Roma teve uma crise econômica e uma crise política, correto? Tranquilos? Vamos então para a questão número 10, a última questão. Bom, ela diz o seguinte: o que foi a política do pão e circo durante o Império Romano? Letra A. A política do pão e circo foi uma política promovida pelo imperador romano para arrecadar mais impostos através da cobrança de taxas em atividades de lazer e sobre o comércio de pão. Letra B. A política do pão e circo foi uma política dos reis romanos para aumentar o comércio de pão e outros alimentos que utilizavam o trigo como matéria-prima. Letra C. A política do pão e circo foi uma política que se baseava na distribuição de alimentos, principalmente o pão, e diversão, principalmente luta de gladiadores, como forma do imperador agradar os mais pobres, diminuindo as tensões sociais e evitando revoltas e conflitos em Roma. Letra D. A política do pão e circo foi uma política promovida pelos senadores romanos com o objetivo de proibir o circo e a venda ilegal de pães em Roma. E por fim, a letra E. A política do pão e circo, ela foi uma política que tinha como objetivo a distribuição de pães durante as apresentações artísticas nos circos, matando a fome de vários romanos. Bom, alunos,
Analisando essa questão número 10, eu também tenho que eliminar aquelas que não tem nada a ver. E praticamente a letra A, a letra B, a D e a E praticamente não tem nada a ver com a questão. É claro que ela deixa uma certa dúvida em nossa cabeça quando a gente lê a C, né? Mas a alternativa correta da número 10 é a letra C. A política do pão e circo durante o Império Romano, ela se baseava na distribuição de alimentos, que tinha como principal alimento pão, e também estava unida à diversão, principalmente o que é a luta de gladiadores. E essa política do pão e circo era uma forma aí que o imperador tinha para agradar os mais pobres, as pessoas mais pobres de Roma, e diminuía aí o que? As tensões sociais e evitava as revoltas e conflitos em Roma. Isso justamente para aquelas pessoas mais pobres, para que essas pessoas mais pobres de Roma não pudessem aí se revoltar contra o governo, né, através de conflitos. Então foi uma forma aí do Império Romano agradar a população, principalmente a população mais pobre, correto? Ou seja, distribuir alimentos, principalmente o pão, e também a diversão, principalmente a luta de gladiadores, correto? Então, a alternativa correta da número 10 é a letra C. Alunos, chegamos ao final de mais uma correção de atividades.